Gente, boa tarde. Nós vamos com a nossa aula de geografia. Nós vamos falar sobre a formação da população brasileira, né? Como a gente tem falado nas últimas aulas. E nós temos como objetivo conhecer a formação da população brasileira e o encontro dos colonizadores nas terras brasileiras. Gente, então, para a gente entender melhor isso aqui, eu coloquei alguns tópicos para a gente estar falando a respeito. Né? Primeiro tópico eu coloquei aqui sobre como se deu a origem da população brasileira. Gente, é muito simples. A origem da população brasileira teve com diferentes grupos humanos, né? Já foi os indígenas, colonizadores, os europeus, né? Os portugueses, africanos e outros imigrantes que chegaram no nosso país por volta de 1500. Só lembrando a vocês que o nosso assunto está falando um pouco sobre a história do Brasil no início do século XV. Por quê, gente? Porque a história e geografia está interligado com o outro. Então, o segundo tópico, povo indígena e sua organização. Gente, nós sabíamos que quando os portugueses chegaram aqui, já existia esse povo, os indígenas. Eu já falei para vocês várias vezes, que os indígenas viviam da caça e da pesca. E do colheito na agricultura. E sua organização, gente, eles eram organizados por grupos, né? Eles eram bem organizados. Era organizado lá no livro de vocês, vai falar sobre a organização, sobre o Tupi-Guarani, os G, os Aruac, os Caribe, Cariris e dentre outros. Então eles tinham uma organização, mesmo sendo uma família só, mas eles eram tudo organizados. No terceiro tópico, tem aqui a proteção indígena, né? Gente, essa proteção indígena, mas antes de falar da proteção indígena, né, com a chegada dos portugueses, dos europeus e dentre outros, os indígenas foram diminuindo, né, eles foram desaparecendo. Desaparecendo como assim, tio? Ó, gente, eles foram desaparecendo das suas culturas, foram diminuindo devido a as doenças trazidas pelos colonizadores, as batalhas, as lutas que fizeram contra o índio para a exploração de terras, né? E a escravização que eles faziam contra os índios. Então por isso que eles foram sumindo. E com essa proteção existe uma organização, um órgão que é desde 1967 que criou essa proteção, que é uma forma de um órgão até do governo federal, que chama de FUNAI, que é Fundação Nacional do Índio. Então ele tem como principal objetivo proteger os índios de todas essas batalhas, todas essas posses de terra dos índios que os portugueses fazem isso. Então existe essa proteção. O quarto tópico, nós temos aqui a colonização portuguesa. Gente, a colonização portuguesa teve como principal objetivo explorar os recursos naturais aqui do Brasil. Então eles tiveram essa exploração como objetivo para explorar esses recursos, essas riquezas que aqui tinha no nosso país, como já foi explicado para vocês, certo? E como era a organização africana, gente, essa organização africana, essa origem africana, ela já teve isso por volta do século XVI a século XIX, né? Eles foram organizados de uma forma bem, vamos dizer assim, complicada em relação aos índios. Os africanos eles chegaram aqui, os outros povos também, vieram de forma sequestrados, não como fossem escravizados. Eles foram traficados para o Brasil de uma forma como se fossem bichos, né? Porcos e assim por diante. Vieram para cá de uma forma bem estranha e que não era de uma forma humana, era que fosse uma forma desumana. E os portugueses tratavam esses africanos de uma forma muito, vamos dizer assim, de uma forma como fossem indigentes, né? Vamos dizer assim. Na mesa dos portugueses tinha os seus banquetes, bem comida boas, e os africanos eles só comiam aquelas migalhas que caíam que eles deixavam, que sobrava aquele resto de comidas, né? E ficavam olhando, né? Espanando
algum inseto que não para não pousar na comida deles. Era uma situação muito complicada. E nós temos aqui, isso foi a origem desses povos da sociedade brasileira. Se deu dessa forma aí, essa miscigenação que nós chamamos dessa mistura desses colonizadores africanos, europeus, e formou aqui a população brasileira, certo? Então esses aqui são os 5 tópicos que eu coloquei para vocês. Agora, a nossa atividade que eu vou marcar para vocês, agora vamos para a atividade. Vocês irão no livro de vocês, no livro de geografia de vocês, vocês vão começar a responder da página 102. Aí tem essa questãozinha que vocês vão observar aqui. Responder a questão 3 a 4 da página 102 e a página 104, essa questão aqui, ó, certo? Vocês vão então as páginas da questão do livro de vocês na página 102 e 104, certo? A página da atividade de vocês, ó, página 102 e 104. Então essa é a atividade de vocês. O nosso assunto refere-se a isso. Então boa aula a todos e boa compreensão.